então saber que essa é a realidade? Será que não poderia haver um gênio maligno, olha que resenha dele, que brincasse conosco, que fizesse a gente acreditar que esse momento aqui era real, quando na verdade a realidade é os nossos sonhos? Como é que você sabe que a realidade não é quando você está dormindo e sonhando? Como é que você sabe que aqui, onde você está aí agora sentado, não sei como é que você está sentado, deitado, como é que você sabe que isso aí é real? Em função disso, Descartes radicalizou, ele disse, vou radicalizar. A única forma da gente conhecer a verdade é duvidando do que a gente aprendeu até agora, criando um método da dúvida, ou dúvida metódica, ou dúvida hiperbólica, dúvida exagerada. Aí ele pensou, eu estou duvidando. Se eu estou duvidando da minha própria existência, é porque eu estou pensando? Ora, se eu penso, logo eu existo. Eu existo pelo menos enquanto um ser que tem capacidade de pensar. Penso, logo existo. Essa tão famosa expressão, cogito ergo sum, que significa penso, logo existo. Como saber que as coisas são verdade de fato? Só através da razão, porque a verdade ou o conhecimento ele é inato, lembram? Racionalismo de René Descartes. Penso, logo existo. A filosofia de Descartes segue a mesma proposta da de Sócrates. Porque, vejamos, e a de Platão, ou seja, tem a razão como instrumento fundamental de conhecimento. Assim como Aristóteles buscou elaborar um sistema filosófico para responder às grandes questões filosóficas. Lembram que Sócrates achava que o conhecimento era interno? Conhece-te a ti mesmo, que ele usou muito essa frase que estava no templo de Apolo. Conhece a ti mesmo para Sócrates, e tanto quanto Platão com as suas ideias das almas, da reminiscência das almas e etc., entendiam que o conhecimento era interior. Assim também vai falar Descartes, vai se aproximar deles, mas de forma muito mais racional, né? Dizendo que o conhecimento ele é razão antes de ser experiência. Então as ideias são inatas, já nascem conosco, ok? Defendia que a dúvida, galera, essa dúvida é massa, viu? Preste atenção. A dúvida serve como método para o sujeito que pretende conhecer, determinando determinado objeto. Entretanto, a dúvida cartesiana não é a mesma dos céticos gregos. Professor, céticos gregos quem eram? Os céticos entendidos como aqueles que não acreditam em nada. Cético é quem não acredita em nada. É uma das correntes lá da filosofia helenística. Dicasinha, vai lá. Para Descartes, a dúvida deve ser empreendida enquanto método. Isso chama-se dúvida metódica. Grava o dúvida metódica. E lembra que para Descartes é importante o método. E o seu método é a partir da dúvida. Que eu vou explicar isso daqui a pouco nos próximos slides. Não sai daí não, fica ligado que esse cara é muito doido. O princípio cartesiano do penso logo existe. Vou explicar essa tão famosa expressão, cogito ergo sum, que significa penso logo existo. Descartes retoma a importância da razão como fonte primeira do conhecimento verdadeiro. Deixa eu explicar logo o penso logo existe e a dúvida metódica, embora a gente volte a falar nos próximos slides. Descartes disse assim, bicho, a verdade ela é racional. Os sentidos nos enganam. Lembra de Platão e Aristóteles, sobretudo de Platão, mundo sensível e mundo das ideias. Para Platão, mundo sensível é falso, irreal, enquanto o mundo das ideias é perfeito e verdadeiro. Descartes não vai fazer esse mesmo jogo, mas vai concordar com Sócrates e Platão. Nesse sentido, mais com Platão, dizendo que o mundo sensível é um mundo de enganação. Não dá para confiar nos sentidos, não dá para confiar na tradição, não dá para confiar no que me passaram como verdade. Como saber que as coisas são verdade de fato? Só através da razão, porque a verdade ou o conhecimento ele é inato, lembram? Então ele diz assim, bicho, como é que eu sei que as coisas são verdadeiras?
se tudo me foi passado de geração em geração. Me foi dito que eu tenho que ser cristão, porque o Deus verdadeiro é o Deus cristão, que isso aqui é controle, que eu sou eu, que a realidade é essa. Como então saber que essa é a realidade? Será que não poderia haver um gênio maligno, olha que resenha dele, que brincasse conosco e fizesse a gente acreditar que esse momento aqui era real, quando na verdade a realidade é os nossos sonhos? Como é que você sabe que a realidade não é quando você está dormindo e sonhando? Como é que você sabe que aqui, onde você está aí agora sentado, não sei como é que você está sentado, deitado, como é que você sabe que isso aí é real? Ah, professor, porque eu estou respirando, porque eu estou vendo, tudo que você vê é real. Você olha para o Sol, vê ele maior ou menor do que a Terra? Já dei esse exemplo em aulas anteriores. Você vê ele menor e na realidade ele é o quê? Muito maior. Estou lhe mostrando por A mais B que os seus sentidos podem te enganar. Como é que você pode confiar nos sentidos? No que você sente, no que você vê? Em função disso, Descartes radicalizou. Ele disse, vou radicalizar. A única forma da gente conhecer a verdade é duvidando do que a gente aprendeu até agora, criando um método da dúvida, ou dúvida metódica, ou dúvida hiperbólica, dúvida exagerada. Lembre-se, hipérbole é uma figura de linguagem do exagero. Estou morrendo de fome quando você exagera. Aí é dúvida hiperbólica, que é uma dúvida exagerada. Qual é a dúvida dele? Ele diz assim, velho, será que eu existo mesmo? Eu não vou acreditar mais em nada, só no que a minha razão disser, só no que eu duvidar. Aí ele disse assim, olha, será que eu sou real? Será que isso é real? Aí ele pensou, eu estou duvidando. Se eu estou duvidando da minha própria existência, é porque eu estou pensando? Ora, se eu penso, logo eu existo. Eu existo pelo menos enquanto um ser que tem capacidade de pensar. Penso, logo existo. Ok? Não é que isso seja verdade para tudo. É que ele conseguiu encontrar a primeira grande verdade a partir do seu método, da dúvida, que pode fundamentar todas as outras verdades. Porque para Descartes, a gente tem que sair do simples para o complexo, do claro para o mais obscuro. Ou seja, a primeira grande verdade que ele atribuiu na filosofia dele é: eu existo. Por que você existe, Descartes? Porque eu estou pensando. Se eu estou pensando, é porque eu tenho a capacidade de duvidar. Ora, se eu penso, eu existo. Existo pelo menos enquanto um ser que tem a capacidade de pensar. Compreenderam? Por isso que Descartes é o crânio, é muito foda. Mas não é foda por isso, não. Ele é porque ele criou um método de conhecimento. Todo conhecimento precisa ter um método. Precisa duvidar, precisa sair do mais claro para o mais obscuro, do mais simples para o mais complexo. E isso possibilitou que a filosofia ficasse mais metódica. Inclusive, possibilitou o surgimento e avanço da ciência. Porque a ciência é um conhecimento que usa método. Quem defendeu o método? René Descartes, em um livro chamado Discurso do Método. Então vejam como esse cara era racionalista. As ideias produzidas pela razão, chamadas de Descartes de ideias claras e distintas, elas correspondem a verdades inquestionáveis e são inatas, já nascem com a gente. Para ele, a existência divina, antes de ler isso, galera, se penso logo existo, as coisas existem, essa garrafa existe, esse controle existe, segundo Descartes. Enquanto eu estou tomando água, alguns de vocês devem ter dito assim: não, professor, que a garrafa não pensa, não que o controle não pensa, então você não entendeu nada do que eu falei. Não entendeu nada. Descartes não quer provar que a garrafa pensa, ou que ela existe ou não existe, etc. Quando ele disse o penso logo existe, ele queria dizer que ele existe pelo menos enquanto um ser que pensa. Essa é uma verdade irrefutável, que ninguém pode dizer que é mentira. Porque se ele tem a capacidade de pensar, é porque ele existe. Professor, a garrafa não pode pensar, mas ela existe sim. Porque eu, enquanto ser pensante, tenho como pensar a garrafa. Eu não confio que a garrafa existe porque eu estou vendo ela e tocando nela. Eu sei que a garrafa existe porque eu posso pensá-la.
E eu não tenho como pensar algo que não existe. Se eu tenho condições de pensar a garrafa, é porque a garrafa existe. Deus, segundo Descartes tentou muito discutir Deus e provar a existência de Deus, existe. Por quê? Porque se eu posso pensar Deus, ele existe, porque eu não seria capaz de pensar algo que não existe. Compreenderam? Para ele a existência divina era evidente, visto que se pensarmos em Deus é porque ele existe, já que nada daquilo em que pensamos é inexistente. Tudo que pensamos é porque tem existência, pois pensar é sinônimo de existir. Vamos acelerar mais para não ficar muito longa a aula. Atente-se para o seguinte fato: em Descartes, o ponto de partida da análise é o sujeito. Não é mais Deus, não é teocentrismo, Deus no centro. Agora é o homem no centro. Ele está preocupado do sujeito conhecer, em criar um método para o sujeito conhecer. E que método é esse? A dúvida hiperbólica, ou dúvida metódica, beleza? Sua análise parte dele próprio, isto é, do indivíduo que quer compreender o mundo. Não se esqueça também de que a dúvida metódica de Descartes torna-o profundamente cético no primeiro momento. Ele, como eu disse, no primeiro momento ele disse: eu não vou acreditar mais em nada, até eu ir duvidando das coisas e formulando meus próprios pensamentos. Eu pessoalmente acho muito massa Descartes, porque é como você não aceitar como verdade algo que você não pensou antes. Porque aceitar como verdade sem ter pensado é algo meio que burro. Nisso eu gosto do Descartes. Mas vamos voltar aqui. Num primeiro momento ele se tornou cético, né? Entretanto, esse ceticismo deixa de existir assim que, através da dúvida, ele consegue demonstrar a existência real das coisas. Através da dúvida ele consegue provar a existência dele, que existe pelo menos enquanto um ser pensante, e das coisas, porque eu não posso pensar o que não existe. Então ele deixa de ser um cético. A corrente filosófica cartesiana, né, de Descartes, é conhecida como racionalismo, já falamos disso, e seu grande mérito foi resgatar aquela razão dos gregos que eu falei. Resgatar a racionalidade grega. Outros racionalistas, Leibniz e Spinoza. Spinoza é massa. Quem é cristão, gosta de Deus, lê esse cara, a teoria dele para defender Deus,